Muito bem, pessoal. Na aula de hoje nós vamos trabalhar estudo das equações, resolução de problemas, ok? Então, primeiro problema. O problema é esse daqui, ó. Ana tinha R$ 2.000. Maria, R$ 4.000. Antônia, R$ 5.000. Elas juntaram esses valores, abriram uma oficina de costura. Opa, oficina de costura nos dias agora, maior sucesso para fazer máscara, né, gente? E se saíram tão bem que 6 meses depois tinham um lucro de R$ 46.200. Como dividir esse lucro proporcionalmente ao valor dado por elas? Bom, então o que elas querem fazer? Elas querem agora pegar esse valor de 46.200 e dividir proporcionalmente. Vejam, dividir esse valor por 3 é um erro, não é, pessoal? Porque cada um investiu um valor diferente. Então tem que ser uma divisão proporcional. Deixa eu contar um detalhe para vocês. Esse tipo de problema também é conhecido como regra da sociedade, tá bom, pessoal? Também é conhecido como regra da sociedade. Bom, para ajudar vocês a resolver o problema, é muito interessante você construir uma tabela, onde você compara o investimento inicial, ok? Com o investimento final. Você faz a comparação dessas duas coisas, tá? Então, ó, vamos analisar esse problema aqui. Primeiro vamos resolver por tentativa esse problema. Qual número eu multiplico uma linha para determinar os valores de outra linha? É uma pergunta. Então, quando você vai resolver por tentativa, você está pensando assim. O quê? Porque você tem essa seguinte situação, ó. Só um minuto. Você tem que Ana investiu R$ 2.000. Então, vou colocar 2.000 aqui. Isso aqui Ana investiu, certinho? Então, Ana investiu 2.000. Maria investiu R$ 4.000. Então, Maria, 4.000. Se coloca na célula de Maria, 4.000. E Antônia foi R$ 5.000. Então, esses são os valores que nós coletamos lá na leitura do exercício. Gente, resolver problema exige uma boa leitura do enunciado. E R$ 46.000 é o total que elas têm no final. Então, inicialmente, cada uma investiu isso, não é? E você tem R$ 46.200, que é o investimento final que elas fizeram, que elas obtiveram com esse empreendimento, com esse trabalho, não é isso? Muito bem. Então, o que seria por tentativa? Por tentativa, seria você preencher a tabela aqui, ó, tá? De modo que seja proporcional isso daqui. Agora, pessoal, você tem o total de investimento no início? Tem ou não tem? Sim, professor. Elas investiram no total de 2 mais 4, 6, 6 mais 5, 11. Elas investiram no total de R$ 11.000. E R$ 11.000 que elas investiram no início, elas obtiveram um lucro de R$ 46.200. Certo? Então, por tentativa, seria pensar no seguinte, ó. Que número eu multiplico essa linha para chegar nessa daqui? Correto? Que número eu multiplico? Para você descobrir isso, basta fazer 46.200 dividido por 11.000. Se você fizer isso, você vai obter o resultado de 4,2. 4,2 é conhecido como constante de proporcionalidade. Quer dizer que se você multiplicar cada valor aqui por 4,2, você tem o valor final. Opa, 2.000 vezes 4,2, quanto é, pessoal? É 8.000 e quanto? 8.400. Então, Ana faturou, vai ficar com 8.400 da grana aí, certo? 4.000 vezes 4,2
vai ser 16.800. Isso daqui é o valor que Maria vai ficar. E o que Antônia vai ficar é um valor de 5 vezes 4,2, que o resultado será 21.000 reais, correto? Então, repetindo, eu descobri, comparando o total, que a constante de proporcionalidade é 4,2. Que jeito que eu fiz isso? Eu dividi 46.200 por 11.000. E aí é só multiplicar tudo por isso, que o 2.000, 4.000, 5.000 por 4,2, que eu encontro o investimento final. Bom, nossa próxima questão é essa, ó. Uma secretária demora 7 dias para digitar um texto, fazendo X páginas por dia. Se ela fizesse 6 páginas a mais por dia, conseguiria terminar o serviço em 5 dias apenas. Descubra quantas páginas tem o texto. Esse é o nosso exercício. Vamos ver, pessoal? Olha que bacana. Agora, quais são as incógnitas? As incógnitas nós estamos chamando de x e de y também. Só que o x é a quantidade de páginas que a professora digitou, que a secretária digitou no primeiro dia, no primeiro módulo. E y é a quantidade de página do livro ou do texto. Meninos, independente do modo que ela usou, a quantidade de página do texto é a mesma, não é verdade? Independente do modo que ela fez, a quantidade de página vai ser a mesma. Beleza. Então, se você equacionar o problema, vai ficar assim. Ó. Você tem 2 modos para digitar as páginas, correto? Correto? Então, você pode escrever uma equação ou forma para cada modo. Então, vamos ver? A quantidade de página do texto é y. Então, y vai ser igual. No primeiro modo, ela consegue encontrar todas as páginas do texto em 7 dias, 7, onde em cada dia ela digita x. Então, y é igual a 7x. No segundo modo, pessoal, ela digita 6 páginas a mais que o primeiro. Então, 6 páginas a mais é mais 6. Mais 6 além de quanto? Além de x, que ela já digitava x, agora está digitando x mais 6, 6 a mais. Se ela fizer assim, ela vai gastar 5 dias, então vezes 5, para encontrar o texto. E o texto todo é y, ok? E o texto todo é y. Ah, professor, seguindo o mesmo raciocínio do problema anterior, eu chego o seguinte, que essas duas equações, essas duas formas me dão uma equação, não é? Porque 7x é y e 5 que multiplica x mais 6 é y. Então, eu posso colocar 7x, ok? 7x igual a essa parte aqui, ó. Vou sublinhar, essas duas coisas são iguais. Só que na hora de resolver aqui, você faz o chuveirinho, ó, 5 vezes x, 5x. Ou o que os amantes da matemática chamam carinhosamente de chuveirex, não é isso? 5 vezes 6 é 30. Uma equação facinha de resolver, ó, passa esse camarada 5x para o outro lado, passa subtraindo, você vai obter 2x igual a 30, certinho? E isso vai me dar x igual a quanto? X igual a 15. Ou seja, no primeiro modo, a secretária digita 15 páginas por dia. No segundo modo, ela digita 15 mais 6, ou seja, 21 páginas por dia. Tudo bem, mas o exercício não pergunta o x, o exercício pergunta o valor de quem? De quem? De quem? Pergunta o valor de y. Então, o que você vai fazer para descobrir o valor de y? Vem aqui em uma das fórmulas e substitui o x por 15. Então, y será igual a
7 vezes 15. E 7 vezes 15 é quanto, pessoal? 7 vezes 15 é... deixa eu pensar. É 105. Então, o resultado aí, texto de 105 páginas. Esse é o resultado desse textinho, correto? Próximo problema diz o seguinte: de uma caixa com X moedas retiram-se 16 e depois retiram-se 3/4 do restante. Sobraram 8 moedas. Encontre o valor de X. Como que a gente vai fazer para resolver esse problema? Olha aqui, pessoal. Nesse problema, você deverá indicar a equação para o instante final, considerando as retiradas. Então, o que você vai fazer é o seguinte. Eu aconselho você fazer uma tabelinha. Tá? Montei uma tabelinha aqui para ajudar você. E aqui nessa tabelinha eu estou relacionando o seguinte. Eu tenho o início, tenho a primeira retirada e tenho a segunda retirada. Eu vou comparar o tanto que retirou e o tanto que ficou na caixa. Então, no início, ele não retirou nada. Se ele não retirou nada, tinha quantos na caixa? X. Continua com X moeda na caixa. Agora, nesse momento aqui, ele retira 16 moedas, certinho? E quanto fica na caixa? Na caixa vai ficar X menos 16, certinho? Então, na caixa fica X menos 16. Bom, depois, na segunda retirada, ele retira 3/4 do restante da primeira. O restante da primeira é o que estava na caixa, X menos 16. Então, aqui, pessoal, ele vai retirar o quê? 3/4. Então, vai ficar a fração 3/4 de quem? De X. O de eu já falei para vocês na primeira aula. É vezes. Então é vezes X menos 16. Correto? Então, isso é o tanto que ele vai retirar que vai sair na segunda retirada. Professor, e quanto sobrou no final? Depois da segunda retirada, sobrou o seguinte. No início era quanto? No início era um X. Era um X. Daí você foi lá e retirou quanto? 16. Correto? Então, você retirou 16. Tá aqui. E depois retirou essa parte aqui. Então, menos 3/4 daquela expressão lá, de X menos 16. Então, vou colocar o sinalzinho de vezes aqui, ó. E dentro do parêntese, X menos 16. Certo? Tá aí. Bom, só que depois de todas as retiradas, o cidadão sabe que tem quanto lá de moeda na caixa? 8. Depois de todos retirados, nós temos 8 moedas. Então, quer dizer que essa equação final aqui, ó, essa expressão final é igual a 8. Então, você vai chegar nessa equação. Ó, X menos 16, correto? Foi retirando. Menos 3/4 de X menos 16. Então, 3/4 de X menos 16. Então, aqui é o sinalzinho de vezes, tá? De X menos 16. Isso vai ser igual a 8. Então, você chegou em uma equaçãozinha com coeficiente fracionário para resolver, correto? Então, resolvendo essa equação, nós encontramos o valor de X. Muito bem, pessoal. O resultado é X igual a 48. Parabéns aí para a galera que resolveu, tá? Bom, professor, não entendi direito como que o senhor resolveu essa equação aí. Então, assista a videoaula que foi postada na primeira lá, que eu ensino direitinho a resolver equações com frações. E qualquer dúvida, a gente resolve na próxima aula, tá bom, pessoal? O próximo problema diz o seguinte: a professora comprou bombons para dar a seus alunos no dia da criança. Ela deu 9 bombons para cada aluno, sobrando 13.
Entretanto, se desse 10 para cada aluno, faltaria 10. Quantos bombons a professora tinha? Meninos, meninas, vamos fazer isso daqui? É o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer é considerar as incógnitas do problema. A gente chama de incógnita do problema aquilo que está desconhecido. Então, nós não sabemos nem a quantidade de alunos, vou chamar de X, nem a quantidade de bombons, que eu vou chamar de Y. Aí você observa o seguinte, se você for resolvendo esse problema por equação, nós pensamos do seguinte modo. Primeiro, temos dois modos de distribuir os bombons. No primeiro, ela distribui 9 bombons para cada aluno. No segundo, 10 bombons para cada aluno. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever uma equação ou fórmula para cada tipo, para cada modo de distribuição. Então, vamos fazer o primeiro? Então, no primeiro, ela fez o seguinte. Ela distribuiu 9 bombons para cada aluno. Como são X alunos, então ficou 9 vezes X. Só que quando ela fez isso, não deu os bombons inteiros, que são Y. Para inteirar o Y bombons, ela teve que acrescentar mais 13, correto? Que é o que sobrou, certinho? Então, ficou 9x mais Y. No segundo modo, ela distribuiu 10 bombons para cada aluno. Então, como são 10 X alunos, então ficou 10x. Só que quando ela fez isso, ficaram faltando 10 bombons, ok? Então, um aluno ficou sem bombom. Então, e essa conta te dá o total de bombons. Beleza. Juntando as duas coisas, pessoal, você tem uma equação. Professor, da onde que surge a equação desse problema? Surge do seguinte, essa conta resulta em Y e essa outra conta aqui também resulta em Y. Então elas só podem ser o quê? Iguais. Então você tem que 10x menos 10 é igual a quanto? A 9x mais 13. Certinho? Então, 9x mais 13. Então, isso é igual a 9x mais 13. Beleza, professor. Com isso, dá para descobrir o valor de quem? Dá para descobrir o valor de x resolvendo essa equação, certo? Então, x será igual. Por que x, professor? Porque esse mais 9 passa para cá menos. Aí fica 10x menos 9x, x. Igual... de lá eu tenho 13, tá? Menos 10 passa para o outro lado, mais 10. Então, ficou 13 mais 10, que é 23. Então, 23 é o total de alunos. O exercício pede para você descobrir o total de pessoas. Então, usando aqui, você vem usando uma das formas, vou usar a segunda forma. Você encontra o y, que é o total de bombons, que é o que é perguntado nessa questão. Então, y vai ser igual a 10 vezes x. O x não é 23? Então, 10 vezes x dá 230, certo? Menos 10. Opa! Então, y é igual a 220. Ou seja, na escola tem 23 alunos nessa sala e a professora tem 220 bombons para distribuir para esses alunos, ok?